De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da Andressa Arioshi. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, obrigado, eu que agradeço. Bom, Andressa, a gente falava aqui ao longo do intervalo, né, além da questão da odontologia em si, você também trabalha com a questão dos implantes. Isso. Né? E quando se pensa em implantes, muitas vezes as pessoas acham que é uma questão simples e definitiva. Eu fui lá, fiz um implante, ele é... vamos pensar assim, uma extensão do meu corpo mais resistente, etc., e que não precisa de manutenção nem de cuidado. O implante é uma prótese mais cara, mais requintada, só que requer cuidados. Eu digo sempre para o pessoal, é a mesma coisa que você comprar um carro mais caro. A manutenção dele também é um pouco mais cuidadosa, é um pouco mais cara e tem que ser feita. Ele substitui o elemento dentário de uma forma muito boa, não apoia em ninguém, é só o osso que usa de sustentação, mas para isso o paciente tem que ter um osso bom, tem que estar com uma saúde geral, não é só bucal excelente, para não ter um problema de rejeição ou a perda do elemento com o tempo. Perfeito. Quando se pensa nos implantes, né, ao longo do tempo houve uma evolução muito grande de materiais, de técnicas. É muito diferente do que se fazia no passado e num passado também recente, né? A tecnologia evoluiu muito nesse sentido. Evoluiu bastante. Os estudos iniciais mostram os implantes, eles eram colocadas agulhinhas até, né? Como se fossem agulhas enfincadas para sustentar, não tinha técnica apropriada nem nada. Hoje em dia são usados materiais muito bons, de titânio normalmente, né? E um material leve que não causa desconforto ao paciente. E tem várias indicações para total desdentados, para uma reabilitação mais simples de um dente. E as técnicas só estão que aumentam, né? Hoje em dia, se preciso, é difícil um paciente ficar sem. Faz-se enxertos. O único problema ainda de dificuldade é o custo, que ainda é um pouco elevado. Uhum. Mas também que caiu ao longo dos anos, né? Era muito mais elevado. Não, ficou bem mais acessível hoje em dia. A gente consegue parcelar. Um implante antigamente custava tipo 4x, hoje em dia já custa 1,5x, já está bem mais acessível para a pessoa. Perfeito. A Fabiane colocando aqui, né? Ela sempre teve medo de fazer o implante e tinha uma condição periodôntica complicada, até que resolveu, né, enfrentar aí o medo e fazer, e diz que foi a melhor coisa que poderia ter feito, né? E coloca muito essa questão da importância de passar pelo dentista com a mesma regularidade que uma pessoa que não tem implantes. Sim, o cuidado ele tem que ser o mesmo. De qualquer forma, você está substituindo um dente por uma prótese. O implante ele é uma prótese. Tem que ter feito a manutenção, os cuidados. Existem as próteses mais totais, né? Que aí o pessoal fala, eu quero fazer a minha boca toda com implantes, né? Neste caso, não é colocado um pino para cada dente. São em torno de 4 a 6 elementos, dependendo do tamanho da arcada da pessoa. Em alguns casos, tem que comprar uma maquininha para ajudar a fazer a manutenção, a higiene correta. Procurar sempre o dentista, fazer exames radiográficos para saber se está tudo em ordem mesmo, para não perder o que foi investido. E quando se pensa em implantes, normalmente a gente pensa numa idade um pouquinho mais avançada, né? Apesar da gente ter problemas odontológicos em várias idades que exigem a questão de implantes. E muitas vezes vem associado de outros problemas, né? Diabetes, pressão alta. Como é que é feito o encaminhamento dessas pessoas durante esses tratamentos? Quando um paciente chega no consultório, é feito um exame que a gente, um questionáriozinho. A gente pergunta para o paciente se ele tem algum problema de saúde, pressão alta, baixa, diabetes, que tipo de diabetes, se está grávido, faz uso de algum medicamento ou é alérgico a algum medicamento. A gente chama isso de anamnese. São algumas perguntas para ter uma noção de como é a saúde dele e qual a indicação melhor durante o tratamento. Para saber um anestésico, a gente tem que ter uma noção sobre a pressão da pessoa. A pessoa é hipertensa, se ela apresentar alterações durante o tratamento, pegar o aparelho, aferir a pressão.
pressão, ver a diabetes, medir a glicemia dela para ver se está tudo em ordem também. Então, saber os anestésicos utilizados também, que essa é uma parte muito importante, né? Perceber os sinais da pessoa e a seleção de anestésico, como que vai ser o tratamento. Aí faz uma avaliação da saúde bucal, se precisa estar adequando ela antes para qualquer outro tipo de prótese que for tentar colocar. Mas a avaliação geral do paciente, ela deve ser feita sempre, em qualquer idade. Uhum. Porque de fato é isso, né? Quando a gente pensa numa prótese, é um procedimento cirúrgico e tem que ter todos os cuidados aí. É porque entra com a parte de cirurgia, então você tem que ver se uma pessoa já teve algum problema de coração, tem algum tipo de válvula cardíaca instalada, já fez um procedimento mais invasivo no caso de um coração, para você saber indicar uma medicação antes dela fazer o tratamento, porque a pessoa que já veio tem uma válvula cardíaca, o risco é de cair uma bactériazinha na corrente sanguínea e se alojar numa dessas válvulas. Então, faz uma profilaxia antibiótica antes. O paciente faz uso de um remédio para afinar o sangue. Ele tem que também estar parando essa medicação se for fazer algum procedimento que cause sangramento. Tem toda essa partezinha que tem que ser orientado antes para o paciente vir fazer um procedimento mais tranquilo. Perfeito. Quando se pensa também nessa questão, né, do procedimento, como é que fica a questão da manutenção depois e do acompanhamento nesses dois casos, né? Um paciente que não tem nenhuma enfermidade e aquele que tem, porque quando a gente pensa numa diabetes, por exemplo, o processo de cicatrização é um pouquinho mais complicado. O paciente diabético, quando ele está mais descompensado, a gengiva tende a sangrar mais. E porque ela infecciona, inflama, e como toda infecção, ela causa um aumento de açúcar no sangue, o que pode desencadear um controle correto de uma diabetes. Então, você tem que estar sempre vendo se uma gengiva está bem saudável, avaliar se o paciente está compensado, para poder ter um sucesso do seu tratamento, do procedimento realizado. Perfeito. Nesse caso aí, né, pensando, e é o que o Rodrigo coloca aí, numa colocação de uma prótese, né, a partir de quantos dentes seria recomendado, com um só não, em que casos se avalia prótese fixa e prótese móvel? Quando o paciente ele não consegue se adaptar com uma prótese total, que a gente fala dentadura, em qualquer uma das arcadas, pode ser na superior e inferior. Na superior, hoje em dia existem os fixadores de próteses, que são esses pozinhos, pastas que ajudam na fixação dela. Na parte inferior é um pouco mais difícil, onde tem a procura maior sobre próteses com implantes, sobre implantes. Em alguns casos, tem umas que só põem 2 botãozinhos aqui na frente, 2 pininhos, com um botãozinho abutou a prótese, ele pode estar removendo para fazer a higienização. Essas são umas muito procuradas. E tem umas mais sofisticadas que vão mais implantes, e ela é totalmente parafusada na boca, dependendo do tamanho da boca do paciente, entre 4 a 6 implantes e a condição óssea dele também. Esses cuidados, a prótese, quando ela é toda fixada na boca, essa daí ela tem que ter muito, muito cuidado na higienização, porque pode estar parando algum resíduo de alimento ali embaixo, causando uma inflamação, uma infecção na gengiva e até a perda de algum implante. Perfeito. A redução ou retração de gengiva é a pergunta do Henrique aqui, né? Por que ocorre? A retração de gengiva e a exposição da raiz, ela pode ocorrer por várias coisas. Às vezes um tracionamento ortodôntico que causou um pouco essa alteração, forçou um pouquinho no osso e causou essa retração. Pode ser um método de escovação, um método em que force muito, uma escova muito dura, a forma da escovação. E outros casos, um apertamento dentário que também pode estar causando uma retração. A pessoa hoje em dia tem muitos casos de bruxismo, que é o apertamento e o ranger de dente, por conta de estresse emocionais. Então, o paciente às vezes vai apresentando essas retrações não só devido a uma inflamação da gengiva. Nem sempre o caso é tártaros que estão dando esses probleminhas, pode ser um fator hereditário ou um estresse também.
Renato também questionando uma questão, né? Cuidados de higiene com os dentes e com as próteses, existe diferença? Então, tem que ter um cuidado com os dois sempre. O paciente que coloca uma prótese removível, ele tem que estar higienizando os dentes. Eu sempre peço, nunca o conjunto todo, coloque, tire as próteses, higienize, enxague, cuidado para não ficar derrubando, aí vai, escove os dentes, enxague e vista as próteses, jamais escovar todo mundo junto. Sempre tem que estar tirando. No caso de próteses fixas, procurar saber se ela está com uma adaptação correta para não estar parando resíduos de alimentos e sempre estar procurando uma avaliação anual para saber se ela está bem adaptada mesmo. E em caso de próteses totais, não as parciais nem as fixas, sempre estar higienizando a mucosa também. Faz a higienização das próteses com uma escovinha, uma pastinha. Tem hoje em dia pastilhas próprias para estar fazendo também uma higienização dela. E higienizar a mucosa, a cavidade oral também, porque nós temos língua, temos assoalho de língua, temos palato, temos as bochechas, então elas têm que ser todas bem higienizadas também. Perfeito. E aí nessa questão da higienização, a Fabiana colocando isso, né? Se faz essa higienização com a escova mesmo ou existem equipamentos e produtos mais adequados? Existem equipamentos, né? Produtos também, hoje em dia o mercado tem lançado muita coisa nova, interessante, as pastas de dente muito diferenciadas que servem também para fazer uma boa higienização de próteses. Em alguns casos existem dispositivos que ajudam numa irrigação, pastilhas para higienizar melhor próteses removíveis. Então tem um leque muito grande. Nos casos de dúvida, sempre procurar um profissional. Não sempre cair em bobeira que vê numa internet. Eu achei interessante, eu vou procurar com o meu dentista para saber se isso é mesmo válido. Não entrar em tudo que a gente escuta por aí. Perfeito. Quando se fala nessa questão, né, dessas ferramentas, por exemplo, tem uma simplesinha que é o limpador de língua, né? E que as pessoas não têm o hábito, né? Porque quando a gente pensa, é um equipamento tão acessível, barato e bem mais durável que uma escova. Sim, o pessoal eles não tem muito o hábito da escovação da língua. Eu passo mal, né? Não, gente, na língua para muito resíduo. A língua da gente ela tem tipo uns pelinhos, né? Ali a paciente não higieniza, vai perceber que ela vai tendo manchas, vai ficando amarelada, esbranquiçada, em casos de fumante um pouco mais escurecida. Tem que estar fazendo a higienização. É a mesma coisa por uso do fio dental. O pessoal também não tem muito a mania de usar o fio dental. Isso deveria ser uma prática comum. Enxaguantes bucais, fios dentais, hoje em dia as escovas também já tem o limpador de língua. Então, às vezes, nunca vi isso numa farmácia, num supermercado para comprar. Existem escovas que tem, no caso de não ter nenhum dispositivo para fazer essa higiene, pode fazer com a parte ativa da escova, as cerdas da escova mesmo. Perfeito. A gente falava da questão estética também, né? Existem muitas restaurações, enfim, e ações que são feitas. Que a Fernanda coloca aqui também, né? E os cuidados com isso? São diferentes os cuidados dos dentes ou é o mesmo cuidado com a escovação e etc? Não, a partir do momento que você tem restaurações, a partir do momento que já mexeu em alguma coisa, o cuidado tem que ser redobrado. É sinal que alguma coisa foi falha para estar dando uma cárie ou qualquer outro tipo de problema. Tendo restaurações, principalmente, ficar de olho se está vendo que elas estão todas em ordem, não está vendo nada quebradinho, na passagem do fio dental, na proximal dele se não está enroscando em nada, porque isso pode ter um sinalzinho de que está tendo uma quina que pode estar parando, um resíduo ou uma infiltração na restauração. Perfeito. E de fato é isso, né? Quando a gente pensa nas resinas hoje, no material utilizado, ele procura ser o mais similar ao do dente, não só pela questão estética, mas também pela manutenção e pelo cuidado. Isso. A gente fala que quanto mais natural ele estiver, melhor é o caso que o paciente está cuidando direitinho, fazendo uma higiene correta. A gente percebe muito desgaste, aí vai sendo investigados. O paciente aparece, vira e mexe, está quebrando uma restauração de uma região, de uma face do dente. Vamos investigar se é um tipo de alimentação, se é um estresse que ele está passando, se é um tipo da mordida. Então, isso também leva a gente a
ter noção de como que tá os cuidados que o paciente tem e o padrão de saúde dele também. Uhum. Também se percebe isso, né? No passado, as resinas que se utilizavam, elas amarelavam mais rápido que os dentes, né? Então, é uma outra questão de tecnologia que a gente vê que evoluiu. Sim, hoje em dia existe resinas de várias apresentações, com vários custos também ao paciente. Antigamente o pessoal falava, mas eles falam que resina não é tão resistente quanto a amálgama. O amálgama, ele foi um material desenvolvido e nunca mais trabalhado em cima dele. É uma limalha de ferro com mercúrio. Isso em qualquer lugar que você for. A resina não, ela tem um melhoramento em cima dela. Então, antigamente podia existir resinas bem mais inferiores. Hoje em dia, a maioria das resinas tem suporta uma carga muito boa. Então, é de difícil fratura. Perfeito. Também se tem essa questão, né, de se falar isso, né? É uma evolução tecnológica num produto que a gente já conhecia e tinha um hábito. Então, acho que por isso que muitas vezes passa desapercebido, né? No caso, por exemplo, eu falo para o paciente, um amálgama, você percebe que ele está velho porque ele escurece, ele não é mais brilhante, né? A resina não, a resina você vai percebendo que ela, se é um bom material, ela não vai manchar tão rápido. Alguns vão ficando porosos, então a gente já fala para o paciente, esse material não está muito legal, vamos estar trocando. O amálgama também tem que ser trocado, a pecinha de amálgama, não só pela estética, porque ele vai causando uma expansão, vai causando trincas, às vezes o dente acaba quebrando e a peça não quebra. E quando acaba tendo fraturas de amálgama também, não é interessante que o paciente fique engolindo, né, esse tipo de produto, porque de qualquer forma você tem que pensar que ali na composição vai mercúrio. Perfeito. E é isso, né? Você tem uma contaminação a longo prazo, né? Você está com aquele material lá, por isso que hoje em dia muitas pessoas estão substituindo, né, o amálgama pela resina. Teve uma época que até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tinha removido, falou, vamos parar de fabricar, não vamos usar mais o amálgama. Pela essa combinação, dá muito problema pro profissional, porque hoje em dia já vem cápsulas prontas, mas você pode estar inalando um pouco do mercúrio, você não faz uma ou duas restaurações, faz muitos ao longo de anos, né? Profissionais mais antigos, eles manuseavam isso, pesavam tudo. A incidência de morte por câncer em profissionais dentistas era maior, hoje em dia já tem caído um pouco mais essa incidência. E os materiais, eles têm melhorado bastante para o lado tanto do paciente como do profissional. Uhum. Perfeito. Nessa questão aí, quando a gente fala da questão estética, é o que a Vilma coloca, né? Esses novas estruturas, né? Que seria a lente de contato, que tem se usado muito nos dentes, e toda a questão das porcelanas. Exigem um cuidado especial? Exige muito cuidado, porque elas são muito delicadas. São películas, né, que são cimentadas na face do dente. Então, por exemplo, o paciente, ele não pode achar que o dente vai ser um alicate, um abridor e querer fazer uso de qualquer força, porque vai causar danificar essas peças. E pacientes que possuem bruxismo, às vezes já colocam as lentes para melhorar a estética, os desgastes dos dentes. É indicado o uso de placas oclusivas, as placas miorrelaxantes de bruxismo, para proteger as faces desses dentes também. De volta com o Educador Entrevista, e agora eu tenho uma dica para você, tá certo? Que tal ter até 7 GB de internet para navegar e ligações locais e interurbanas? É isso mesmo, com o pré-semanal da Algar você tem tudo isso e não fica na mão, tá certo? Você fica à vontade e aproveita a melhor conexão com internet 4G, tá certo? São 7 GB de internet com chamadas grátis para qualquer operadora no mesmo DDD e mais 50 minutos de interurbano para qualquer operadora, tá certo? E ainda o WhatsApp sem descontar da franquia. Vou repetir para você, tá certo? Ligações, WhatsApp, internet, para aproveitar muito. E se eu te disser aí que você aproveita tudo isso só por R$ 8,99 por semana, isso mesmo, tudo isso por R$ 8,99 por semana no seu prézão da Algar. Com o pré-semanal da Algar, você fala, navega, gastando bem menos.
Está esperando o quê? Envie a palavra semanal por SMS para o número 100 ou vá correndo comprar o seu chip, porque esse pré tá bom demais. Consulte o regulamento em algartelecom.com.br. Algar Telecom, sempre junto. E de volta aqui com o Educador Entrevista, conversando com a Andressa Arioshi, nós estamos falando um pouquinho a respeito do cuidado com a nossa saúde bucal, tá certo? Andressa, na questão estética aí, né? A gente falou um pouquinho das lentes de contato, devido a perguntas dos espectadores. Eu queria que você explicasse um pouco o que são esses materiais, né? O que é a lente de contato e qual a diferença dela para os outros produtos aí, né? Para os outros tipos de tratamentos similares. A lente de contato, elas são películas fininhas que são colocadas à frente do dente. Elas vão dar... Por que lente de contato, né? Ela é tão fininha quanto uma lente para visão. E elas são coloridas. Ela tem a diferença de você escolher a cor que você quer. Por isso, às vezes, a lente de contato fininha e colorida. O paciente, eu quero os dentes mais quadradinhos, mais arredondados, bem branquinhos, similares ao que eu tinha. Então, mais amareladinho. Isso é tudo conversado e confeccionado conforme o gosto do paciente. Ela difere de outros tipos de próteses, porque ela não desgasta tanto o dente. Em alguns casos não precisa nem de desgaste do dente, da estrutura dentária. Então ela conserva mais a estrutura dentária. Não é em todos os casos que ela é indicada. Em casos mais gritantes, de um dente por escurecimento de um canal, já foi muito mexido, tem uma restauração muito ampla, o indicado são outros procedimentos, não uma lente. Às vezes ela não vai ser o material muito apropriado. A lente é indicada para corrigir pequenas imperfeições, dentes mais manchados, muito restaurados, que não cabe mais um clareamento, desgastes mais acentuados, o paciente quer apresentar um dente maior, o meu dente é mais tortinho, eu quero já deixar ele mais alinhadinho. Essa é a indicação de uma lente de contato. Uhum. Também quando se coloca essa questão, né, desses produtos novos aí, a gente percebe também isso, né, de o quanto cada vez mais o mercado se adequa a necessidades e o quanto o uso mais constante desses tratamentos faz com que o custo também caia. Não, hoje em dia você vai no dentista, a gente já conversa, tem preço, tem tratamento para todo tipo de bolso. Então, vão ter tratamentos bem mais caros, avançados. Infelizmente, a parte estética hoje em dia e de reabilitação ainda é um pouco mais alta. No entanto, você pode melhorar a estética, se reabilitar com diversos tipos de preço. Eu não consigo ainda fazer aquele tudo sobre implante, mas eu consigo melhorar já colocando uma prótese que vai me devolver uma função e uma estética melhor. Perfeito. Também se coloca, né, a questão prática aí de entender cada funcionamento desses tratamentos, né, o qual se adequa melhor à sua condição, tanto financeira quanto à necessidade mesmo, né, porque aí muitas vezes acho que as pessoas veem uma matéria, leem numa revista e chegam lá no consultório, olha, eu quero fazer isso, né, mas tem essa questão da orientação também, olha, isso não se adequa ao que você precisa. Quando o paciente ele aparece no consultório, a gente sempre faz a avaliação clínica dele, vê o perfil, o paciente ele tem um bruxismo mais avançado, a higiene não está muito legal, então é recomendado sempre a adequação do meio, o paciente vai melhorar a condição da boca dele para depois receber um tratamento estético ou de reabilitação, porque às vezes o paciente chega lá também com o pensamento, vou pôr lente em todos os meus dentes porque fulano, o ator ficou lindo, né? Não necessariamente o paciente precisa disso. Hoje em dia tem um procedimento que você remove, sempre teve, mas hoje é mais comum, de fazer uma gengivoplastia, você remove um tecido gengival que não cause problema. Muita gente tem um sorriso mais aberto, a gengiva aparece muito. Faz uma gengivoplastia muito tranquila, hoje em dia com bisturi elétrico, não causa sangramento, não fica com ponto na boca, o pós-operatório é muito tranquilo, faz um clareamento, vai devolver muito bem uma função, uma estética, assim como uma lente devolveria, com um preço bem mais acessível. Perfeito. No caso, a Vanessa colocando aqui, né? Se pode fazer o tratamento, por exemplo, para corrigir desníveis entre os dentes?
O melhor tratamento no caso de apinhamento, o dente está fora de posição, ainda é o aparelho, corrigindo com um ortodontista capacitado. Mas existem pequenas imperfeições que você consegue corrigir com esses dispositivos de lente, consegue também corrigir com uma reanatomização, fechamentos de diastemas. Por isso que é interessante, ao você procurar um profissional, sempre falar a sua queixa principal, ele vai te avaliar e juntos vão fazer um planejamento adequado. O paciente vai ficar satisfeito. Perfeito. E isso também é importante, né? Ter o conjunto de profissionais, porque muitas vezes tem isso, né? Olha, a pessoa vai fazer um implante, tem que fazer uma correção de posicionamento de dente e depois um tratamento estético. Há muita procura lá sobre implante, né? Implante, prótese em geral, eu quero melhorar. Primeiro você olha, aqui não cabe o implante, a posição desse outro dente não está legal, procura primeiro. Então você orienta o que é legal, porque você tem que ver que você tem que corrigir, devolver função para o paciente. A estética também, mas ele tem que estar com uma função boa para aquilo, porque o investimento não acaba sendo tão pequeno para às vezes ficar um negócio que não fica legal, não fica harmônico, o paciente no fim não vai ficar satisfeito. É nossa obrigação orientá-los da melhor forma possível. Perfeito. O Rui colocando aqui, né? Existe tratamento conjunto disso? Por exemplo, a pessoa já colocou uma porcelana ou algo assim. Ela pode colocar a lente de contato? Se ela já colocou ela vai ter que fazer a troca desse tipo de estrutura. Aí procura o profissional, é avaliado. Teve um desgaste, a porcelana já está meio quebradinha, já deu uma manchada, depende muito do caso. Tem muito tempo, eu quero modificar a posição dos meus dentes, então pode ser feita a troca, não acrescentar, não colocar uma por cima da outra. Uhum. Quando se coloca também, né, a questão de planejamento disso, acho que é muito importante que as pessoas entendam e ouçam os conselhos do profissional. Sim, porque na hora do planejamento, às vezes o paciente ele vai com algo na cabeça e aquilo lá não se enquadra ele. Eu quero clareamento. Não, seu dente não vai ficar legal clareamento, tem muitas restaurações, tem já canal tratado, o clareamento ele só clareia dentes íntegros. Então, às vezes o paciente está buscando algo, eu li uma reportagem que fica perfeito, meu amigo fez, talvez isso se enquadrou bem àquela pessoa, mas não o caso dele. Então, procure sempre seguir a orientação de um profissional, porque ele tem a capacitação correta para te orientar. Uhum. Pensando nessa questão aí da orientação, né, e eu reforço isso, é porque muitas vezes a gente tem essa questão do brasileiro que se automedica, porque o vizinho indicou, porque o amigo deu certo com o amigo e tal. E muitas vezes a gente acaba observando isso também nos tratamentos odontológicos. Né? Olha, eu fiz tal coisa, vá fazer também. Sim. Existem enxaguantes bucais que a gente passa como uma medicação até pela concentração de uma clorexidina. Então, quando eu oriento, às vezes, para o paciente, eu já explico, não é para a família inteira usar, porque ele é considerado um medicamento. É para um período específico. Isso, fez bem para você, mas não quer dizer que vai fazer bem para todo mundo. Pode causar algum dano à estrutura dental ou à pessoa, porque ela não tem necessidade daquilo. Uhum. Também se coloca uma questão prática aí de uma rotina nessa questão do acompanhamento, né? E que, por outro lado, a gente vê que é um dos nossos males aqui como brasileiro, né? A gente procura o dentista muitas vezes quando tem dor. Isso. A falha maior é essa, né? A gente espera ter algum problema para correr. E ninguém acha um dentista santo, mas quer um milagre, né? Tá com dor e já quer que soluciona e sai sem um problema nenhum. O correto é que a gente procure médico, profissional da saúde, dentistas em geral, uma vez ao ano para fazer um check-up. Isso se não acontecer nada. Então, passei um ano tranquilo, mas eu vou ao profissional para ver se está tudo em ordem, para não ter surpresas mais à frente. Pode ser uma cárie em estágio inicial, uma prótese desalojada. Então, isso daí você adapta tudo direitinho, restaura tudo direitinho para não chegar num canal ou numa perda de um elemento dentário. Rosângela perguntando a respeito de bichectomia, do que é, como funciona e em que casos é indicado. A bichectomia ela é um procedimento
muito pouco invasivo. É removido uma bola de gordura que a gente tem na face, que fica entre dois músculos. Quando criança, ela ajuda na formação da face, para delinear os músculos direitinho. Depois de adulta, ela diminui e não tem mais uma função. A gente acaba falando do procedimento, por estética ele dá uma afinada, uma suavizada no rosto, na face, deixa sempre os traços mais delicados, e a indicação principal dela é para evitar mordiscamento, né? O paciente às vezes mordisca muito a bochecha, fica até com uma marcação na lateral da bochecha e abre o espaço na boca, né? Então, funcionalmente, ela vai remover essa bola, diminuir o espaço aumentar o espaço dentro da boca, removendo esse tecido adiposo de gordura. E a indicação normalmente é essa: parar o mordiscamento das bochechas e afinar e suavizar as expressões da face. Perfeito. Então vamos pensar assim, uma pequena lipo localizada. Isso, é uma lipo na face, remove-se esse tecido de gordura que não volta a formar, ele fica dentro de uma cápsula, você abre a primeira musculatura, remove e ele dá um pontinho dentro da boca. Não fica marcas, cicatrizes. Se feito por um profissional capacitado, riscos mínimos de dar algum problema. Perfeito. Nesse caso especificamente, né, a pergunta dela é tempo de recuperação. O tempo de recuperação, para você ter efeitos dela, falar, nossa, mudou bastante, é em torno de 3 a 6 meses, para você ver bem os resultados. A recuperação pós-operatória dá-se em torno de 1 semana, 15 dias, para assumir, porque às vezes fica um hematoma, vai ter um inchaço. É praticamente o caso de remover um dente incluso de siso. Então, é uma cirurgia que mexe nos tecidos, então causa um aumento do volume, né? Fica um inchaço. Isso, um inchaço, causa um pouco de hematoma nesses cantinhos, nada gritante, e a dificuldade de abrir a boca. Então a gente fala para o paciente que tiver algum evento, algo próximo, deixar para fazer a cirurgia, não fazer tão próximo, porque demora em torno de 15 dias para você perceber que está bem tranquilo para alimentação, dolorido, tudo tranquilo. Perfeito. Nesse caso especificamente aí, né, quando se tem uma avaliação geral e muitas vezes a pessoa entra com uma questão específica, que a gente está falando aqui na questão estética, né, que é a que a Beatriz coloca. Ela fez um tratamento específico de implante, mas ao mesmo tempo ela precisava de fazer uma ação para melhorar o equilíbrio dos dentes, ou seja, a colocação de um aparelho, e fala exatamente disso, né, o quanto foi importante a conversa dos dois profissionais. Sim, por isso do planejamento, você tem que ver como que está a arcada do paciente. Não adianta você falar, você quer só pôr o implante, vamos colocar. Às vezes o problema dele está numa gengiva, então o correto é orientá-lo, porque assim como ele vai perder o implante, ele vai perder outros dentes. Se a gengiva não está saudável, se o posicionamento dos dentes não estiver legal, não vai ter um resultado muito harmônico, ou depois vai precisar de intervenções que podem não dar um bom resultado. Perfeito. Ricardo, parabenizando pelas informações, e colocando a respeito do seguinte, né, cáries. Por que elas são mais características de uma faixa etária do que depois da fase adulta? Os cuidados são os mais importantes. Quando criança, os dentes também não têm tanta proteção, o paciente ele tem mais níveis de bactérias na boca, não tem tanto os combatentes, os anticorpos, né? Então, há uma incidência maior de cárie, até pelo cuidado, né? Às vezes, quando criança, você não tem aquela noção de higiene básica que a gente vai tendo quando adultos. E as modificações do nosso corpo, hormonais, fisiológicas, também influenciam nessa parte. A gente, quando criança, tem uma incidência maior, quanto mais novo, de ter cáries. E a partir de certa faixa etária, entre 40 e 50 anos, tem uma alteração e o risco maior é o paciente começar a apresentar problemas periodontais, de gengivas, sangramentos, mobilidade em dentes. Perfeito.
Perfeito. E de fato é isso, né? Ter essa questão de avaliação constante de cada caso, sim, de observação pontual. E a gente tem que levar em conta também o histórico de um paciente. Eu te fiz um procedimento mais invasivo quando criança, tomei muito medicamento, passou por um procedimento de químio, rádio, isso judia muito da estrutura dentária. Vai ser um paciente que vai sempre ter que ter muito cuidado, porque os dentes em formação, dependendo da idade que o paciente sofre algum tipo de procedimento mais invasivo, mais sofrido, afeta os germes dos dentes permanentes, que são a fase em que eles estão se formando. Então, o paciente vai sempre apresentar um probleminha maior. Nos casos de problema periodontal, não só os cuidados básicos com higiene bucal, que é o importante. Às vezes o paciente também tem a hereditariedade, tem um cuidado muito bom, só que vem um fator hereditário, de que a família toda teve um problema, que foi perdendo os dentes, amoleceram, e pode acontecer com o paciente também. Perfeito. E de fato é isso, né? E tem também a questão genética, né? Tem gente que pode e tem facilidade nessa questão, né? Que devora uma quantidade enorme de doces e não enfrenta problemas, e outras não pode nem respirar perto do pó de açúcar. Então, necessariamente tem gente que aparece lá, fiquei tanto tempo sem fazer limpeza, não tem cárie, não tem praticamente tártaro. O paciente que vai todo ano e que faz um cuidado danado, tem uma prevalência maior. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo. No entanto, os cuidados e a preocupação tem que ser a mesma, porque a negligência fica cara, o cuidado não fica caro. Roseli, colocando uma questão muito importante, né? Às vezes as pessoas procuram por questões estéticas, ao invés de procurarem primeiro pela questão da saúde. Muita gente procura por questão estética, né? Principalmente os mais novinhos, né? Eles vão preocupados com clareamento, trocar uma restauração, pôr um aparelho, e não necessariamente é esse o andar da carruagem. A gente fala, vamos fazer uma avaliação, ver se realmente tem a necessidade já de entrar com algum procedimento estético, um aparelho, ou se primeiro só cuidar da boca mesmo e esperar. O aparelho nem sempre é necessário, né? Às vezes, uma pequena correção, dos mais graves, o paciente tem uma mordida aberta, cruzada, um problema mais sério de articulação, um aparelho é muito viável. Mas em outros casos não tem tanta necessidade, o paciente ele quer a parte do aparelho. Aí a gente fala, tem cárie aqui, se não cuidar e pôr o aparelho primeiro, vai piorar, né? Aí eles não conseguem entender que o andar da carruagem é primeiro a prevenção e depois as outras partes de estética, correção. Perfeito, então tem que ter esse passo a passo. O passo a passo. Perfeito. E nesse caso específico aí, né, o que é o grande problema hoje e o que causaria essa questão do tártaro, né, o que a Júlia pergunta? É a alimentação em si? Pode ser a alimentação, normalmente ele está relacionado com a escovação, alguma falha na escovação, porque o tártaro, a gente já tem bactérias direto na boca, por mais que você limpe, escove, passe antissépticos, a gente tem bactéria no nosso corpo, na boca também. Então, na hora que a gente se alimenta, se você não faz uma escovação correta ou demora para fazer a escovação, junta-se uma plaquinha de sujeira sobre os dentes, que se a gente passar a língua, a gente percebe que eles estão mais ásperos. Isso também, na escovação, a gente não consegue, às vezes, remover totalmente essa plaquinha, onde acumula próximo da gengiva, entre os dentes, principalmente embaixo, que a nossa coordenação é mais difícil de chegar na parte do interior dos dentes, né, pelo lado da língua. Então, a coordenação, o tipo da escovação, a falta de um fio dental e o tipo da alimentação também vai influenciar na formação de um tártaro. Fora alguns problemas de saúde também, alteração hormonal, fluxo salivar, uma diabetes também pode alterar toda a fisiologia do corpo e ajudar a formação de um tártaro. Perfeito. Você coloca a questão da saliva aí, né, gente? Tem glândulas que
vão fazer essa produção constantemente e ela tem extrema importância para a nossa flora bucal. Sim, ela vai controlando o pH da nossa boca, ajuda a umidificar os tecidos. Uma boca ressecada, os dentes ficam mais fáceis para quebrar por não estarem umedecidos, né? Altera até o paladar do paciente e o odor também da boca. Quando se pensa, né, na questão prática da saúde bucal mesmo e da rotina de cuidados, a Miriam coloca aqui, né, tem muitos mitos ainda hoje. Né, ainda se recebe pessoas no consultório que utilizam ou produtos alternativos ou que fazem coisas que já deveriam estar fora aí da rotina. Tem muitos. O que o pessoal pergunta muito é sobre o bicarbonato. Que a gente, profissional, tem um aparelhinho que joga um jatinho de bicarbonato e ajuda a dar uma polida no dente, né? Aí o pessoal fala, o bicarbonato, então é verdade que ele clareia os dentes. Não, ele não clareia o dente, ele não tem função nenhuma nisso, não tem propriedade nenhuma nessa parte. Ele pode dar uma polida e remover algumas manchas mais externas no dente. Só que isso não é orientado, nem a gente com o aparelho que só jateia, ela não raspa, não é correto você usar direto, porque pode danificar a estrutura do dente. Piorou em casa com o bicarbonato doméstico, aquele que você compra no supermercado, que tem a granulação maior. Você fazer uma abrasão nele no dente, você vai gastar a estrutura dentária, deixar ela sem brilho, mais sensível também. Então, o uso disso direto não é legal. E aparece muita gente com essas dúvidas, né? E é isso que é interessante também explicar para as pessoas, né? Porque senão fica nessa história do mito, né? De o aparelho utilizado é mais a questão do aparelho do que o próprio bicarbonato, né? É pela densidade do pó, porque o pó... A quantidade que é aplicada, ele é jateado, ele não raspa no dente, né? Ele faz um jatinho que não causa agressão. E isso a gente também não deve usar direto no paciente, né? Todo dia eu vou passar um pouquinho porque eu achei legal. Não, pode causar danos também. É igual clareamento. Clareamento, eu vou usar direto porque eu quero clarear muito rápido meus dentes. Não é o indicado. Sempre procurar um profissional para estar fazendo uso de produtos sobre clareamento, porque você tem que saber a validade, o tipo que é usado. Cada produto tem uma especificação correta, né, de uso, né? Então, eu comprei de um site, você não sabe a validade, você não sabe, às vezes não vem nada escrito de como aplicar, como usar. Você pode, nesses casos, você não ter nenhuma instrução, causar um dano à gengiva, que isso não volta mais à estrutura dentária também. Então, sempre que você escutar alguma coisa, primeiro pesquise, converse com um profissional que cuida da sua saúde bucal para saber se é válido ou não. E também de ter uma dosagem desse clareamento também, né? Porque a gente tem visto aí alguns clareamentos que não combinam com a pessoa, né? Fica tão branco que chega um azul, que não é mais branco. Né? Tem alguma coisa que sai até fora, né? Fica até artificial. Aí dá uma orientação. E o cuidado que o paciente tem que ser meio fiel a essa parte, né? Porque você está orientando, passando direitinho a quantidade, o período. Se ele começa a abusar, a gente já orienta, você está fazendo certinho, está esperando os intervalos corretos, que a gente vai vendo realmente que está tendo ficando muito claro, além do que até poderia, né? E o risco de uma sensibilidade maior ou um prejuízo à gengiva. Perfeito. A gente falou da questão do clareamento, né? E a Vanessa com o que pode causar manchas ou escurecer os dentes. Mancha, normalmente pode ser o uso de alguns corantes, em especial o que mancha muito o dente é açaí. Quando eu estou na época de clareamento, eu indico um clareamento para algum paciente, o que eu proíbo é o uso do açaí. Ele é um corante muito forte, você está tentando clarear com um produto e jogando um produto às vezes que mancha, não vai ficar muito legal. Então evitar esses produtos, o que pode causar muito, cigarro, o uso de cigarros, principalmente de palha, mancha demais, uma restauração mais antiga,
antiga ou que não esteja muito bem adaptada, pode ter alguma trinca, isso vai manchar. Uma restauração mais antiga, mais áspera, que é bom você trocar. Então, isso causa manchamento de dente. O tipo de alimentação, se ela é muito corante, até igual o açaí, que tem pessoas que gostam de fazer o uso com frequência, eu acho que nessa parte de dente ele prejudica um pouco na coloração, e o cigarro. Perfeito. E é um corante natural do açaí, então, né? Esse é o complicador aí, né? Se fala muito também da questão do vinho, né? O vinho, eu acho que ele é igual o café. A gente não toma... vinho, se você toma todo dia, não é grandes quantidades. O café que a gente toma, ele é coado, não tem borra, não é igual o café de alguns países que vem quase com a borra toda, né? Então, a chance de um café manchar um dente é bem pouco válida. Pensando aí, né, nessa questão, né, desses cuidados durante o tratamento, né? Você coloca isso, durante o tratamento de clareamento, evitar essas coisas com corantes. Isso. Então, é recomendado a gente passe para o paciente o tempo que ele vai usar, a quantidade que ele vai aplicar de gel, para não causar problemas nos dentes, nem nas gengivas, e o que ele pode estar dando uma restringida, tipos de refrigerante, Fanta, uva, é bom dar uma evitada, açaí, muito bom dar uma evitada, dependendo, vinhos, né? Mas em principal é o açaí. Guilherme aqui colocando, né? Enxaguantes bucais aí, quando usar, quanto usar? O enxaguante bucal, se possível, usar com uma frequência legal. Pode ser uma vez ao dia, que já está excelente, de preferência antes de dormir, não dilua em água, não enxágua a boca após o uso, e é uma quantidade mínima, suficiente para lavar a cavidade, não precisa muito, um copão nem nada. E não precisa ser um enxaguante bucal fortíssimo, que agride as estruturas dentais. Procurar sempre um que não tenha álcool na composição. E o muito importante, não diluir em água e não enxaguar após o uso. Enxágua a pia, mas não enxágua a boca. Perfeito. E que é um dos erros frequentes aí também, né? Usa e enxágua. O pessoal fala, eu comprei aquele mais fortinho, mas eu jogo um pouquinho de água dentro para ficar menos forte. Eu falei, a ação bactericida bacteriostática você está perdendo, você vai ter a ação de um hálito fresco. Mas em si, manter a flora sem bactérias ou eliminar as bactérias, essa está quebrando. Júlia, colocando a questão aí dos hábitos, né, que a gente estava falando aí de cuidado e de higiene, ela pergunta se hábitos em exagero podem ser prejudiciais. Pode. Então, assim, fazer uma escovação com muita frequência. Eu escovo, tudo que eu como eu escovo. Use enxaguante após todas as refeições. Não é interessante que faça isso. Uma vez ao dia eu acho que já está excelente o uso de um enxaguante bucal. De 3 a 4 escovações ao dia também está de muito bom tanto, desde que sejam bem feitas. Então, 3 escovações diárias sendo bem feitas, bem cuidadas, já ajuda muito. Raul também parabenizando aqui as colocações e estava tratando justamente disso, né? Ele diz que na infância exagerava na questão dos cuidados e teve desgaste em função disso, do esmalte. Hoje a gente orienta, eu não consigo higienizar meu dente direito, eu tenho que pôr força. Não, a força não vai limpar. O que vai limpar é o método de escovação. A escova, ela talvez não está na anatomia correta da sua boca, então é sempre legal. Está tendo dificuldade de uma área de escovação? Converse com um profissional, leve a escova, pergunte se tem outros tipos de procedimentos que podem ajudar. Escovas elétricas são muito bem-vindas quando o paciente não tem uma coordenação correta motora, não consegue em algum lugar higienizar corretamente, então pode entrar com uma escova elétrica. A parte ativa da escova, a cabeça da escova, sempre procurar ver se ela está do tamanho compatível com a sua arcada bucal. Às vezes é uma escova que tem uma parte ativa muito grande, muito larga, e a sua boca seja pequena, ela não consegue chegar em tais lugares, e quando chega talvez machuca. Então sempre trocar uma ideia com o profissional para saber se aquela parte que ele está fazendo, às vezes ele está com a maior boa vontade, mas não está sendo muito legal para ele. Francisco colocando uma questão, né, a gente falava desses cuidados de higiene aí,
próteses móveis, né? Ele coloca isso, né? Na higienização da prótese, pode-se usar os enxaguantes, deixar a prótese de molho enxaguante? Não tem uma contraindicação contra isso. É que dependendo do enxaguante bucal, nesses casos é bom diluir um pouquinho em água, sim. Porque para eliminar um pouco de bactéria, você já vai fazer a escovação, né? A forma mecânica de higienização dela. Colocar ela numa ação química, mas na verdade não há necessidade de você deixar ela de molho no enxaguante bucal, porque talvez ele pode causar um ressecamento da estrutura ou um pouquinho de perda da coloração legal dela original. Nós falávamos no início dessa questão, né? Quando se pensa em implantes para pessoas com algum problema de saúde, medicamentos, etc. É o que a Vânia coloca aqui, né? Então, o correto seria informar o profissional todos os medicamentos que a pessoa toma e os problemas de saúde. Sim, toda vez que você for ser atendido por um profissional da saúde, não só um dentista, você tem que orientá-lo. Eu não posso isso, eu tenho isso. Então, eu sou alérgico a isso, que é muito importante. Porque, às vezes, pode ser passado batido alguma coisa, e isso é muito importante. A gente, após uma extração ou uma cirurgia de colocação de um implante, o paciente não comentou que faz uso de algum medicamento para sangramento. Eu tomo um AS que ajuda a afinar um sangue. Eu não achei que era importante falar. Não, é importante, porque vai causar um sangramento, às vezes mexe-se mais, uma diabetes. Então, você tem que saber se o paciente tem algum problema de saúde, uso de medicamento, alergia a algum medicamento, toda essa parte correta. Andressa, eu quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição para novas informações e esperar aí que a gente tenha auxiliado os espectadores na sua rotina aí odontológica. Eu que agradeço, gosto sempre de vir aqui, sempre sou muito bem recebida e adoro também esclarecer as dúvidas das pessoas. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil.